Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 207, onde vamos estudar. Olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Preces Espíritas. A gente vai estudar hoje duas situações. É a prece por aquele mesmo que ora, né? Quando a pessoa faz uma prece para si mesma. Duas situações. Diante de um perigo iminente. Ai meu Deus, está correndo um risco aqui. Pode ser que aconteça uma situação, né? O avião está caindo, né? Qual é a prece que a gente faz num momento desse? Né? Um perigo iminente. E a outra é ação de graças por haver escapado a um perigo. O avião está caindo, mas ele não caiu não. Graças a Deus. Como é que... né? Então, os valores que a gente deve levar em conta e tudo mais, tá? Então, são esses dois casos aí que nós vamos estudar hoje em relação às preces espíritas do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nossa página na internet, você está vendo aí www.evangelhonolar2012.blogspot.com, tá? Entrando lá, você encontra toda sexta-feira um novo vídeo. Você encontra o texto do Evangelho, encontra o texto da página de preparo, que hoje é do livro Vinha de Luz. Você encontra o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Encontra o Tira Dúvidas. Está com alguma dúvida? Precisa conversar um pouquinho? Ou você quer desabafar um pouquinho? Né? Ser ouvido por alguém? Anota aí o nosso WhatsApp. Tá vendo aí na tela? Para quem está fora do Brasil tem que botar o 55, mas para quem já está no Brasil, 21 99247-5631. Vou repetir, 21 99247-5631, tá ok? Pode mandar à vontade, a gente está sempre disposto aqui a responder, conversar, enfim, vamos aprendendo cada vez mais uns com os outros, não é isso? Bom, pausa para o espirro, vamos ver se eu vou espirrar. Espirrei, viu só? Então, saúde, obrigado, tá bom. Vamos lá então. Quem preferir e-mail, o e-mail você também está vendo aí na tela. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também. Tanto o WhatsApp como o e-mail a gente sempre responde, tá? Às vezes pode até demorar um pouquinho. Pelo WhatsApp a resposta é mais rápida, mais dinâmica, tá bom? Mas fica à vontade. Para quem curte Facebook, você pode entrar aí, tá vendo aí na tela, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Entrou lá, mais do que curtir, compartilha, passa essa ideia para as pessoas. Você que já entrou na página e curtiu a página, convida os amigos, tem lá convidar amigos para curtir essa página. Manda esse convite para os seus amigos. Você vai estar sendo um instrumento ali, de estar levando uma luz, um conhecimento para as outras pessoas. E como isso faz bem, né? Aliás, por falar em fazer bem, hoje eu estou com uma camisa aqui. Essa camisa é a camisa do Ponto do Bem. Não sei se dá para ver aí. Você está vendo aí na tela www.pontodobem.com.br. Dá uma entrada lá. É um trabalho muito interessante, feito por um companheiro nosso da Rádio Brasil Espírita, William Ribeiro, que a proposta é das pessoas conseguirem se transformar em instrumento de ajuda, de auxílio, de caridade ao próximo, seja da maneira que for, não tem vínculo com religião nenhuma, tá ok? É apenas a oportunidade de ser um instrumento de auxílio ao próximo. Vale a pena conferir, tá? Então, a gente está fazendo aí essa indicação aí para esse site, tá ok? É um trabalho que é muito gratificante, muito bacana mesmo, tá legal? Bom, você aí que está nos ouvindo agora pela primeira vez, né? Você pode preparar uma jarra com água, ou um copo, ou um vasilhame, porque daqui a pouco nós vamos fazer a fluidificação da água, tá ok? Então, aquelas energias que os benfeitores jorram para essa água, né, que faz bem para a gente, vai ser feito também daqui a pouquinho. E vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura.
Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos juntos para mais uma oportunidade de estudo, de conhecimento, de esclarecimentos, conhecendo as verdades espirituais que nos levam para o caminho do bem, para o nosso progresso moral, para a nossa consequente evolução espiritual. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estão, harmonizando, amparando, higienizando, limpando o ambiente em que nos encontramos neste momento. E pedimos para que este estudo de hoje possa transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos lá. Página de preparo é o livro Vinha de Luz, tá? O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 98, que fala o seguinte: a prece recompõe. Tudo a ver com o estudo de hoje, né? Na hora do desespero, a prece recompõe. Olha só como é que não é à toa, né? Não é por acaso, né? Então, ele começa com uma citação que consta em Atos, no capítulo 4, versículo 31, que é a seguinte: e, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eita, vamos ver então, o que ele fala aí com isso, né? O que o Emmanuel explica? Então o Emmanuel fala assim, ó: na construção de simples casa de pedra, há que gastar, né, longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, né? O solo seguro, a base forte. Então, às vezes, a gente tem que... aquele solo não está muito legal, você tem que aterrar, você tem que ajustar, preparar aquele solo para que ele fique apropriado, adequado, né? Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação, na construção da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge, é necessário, providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo, retirando obstáculos do terreno duro da incompreensão. Pela prece, pelo entendimento. Por que o capítulo das preces ele é o último do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque se ele fosse, por exemplo, o primeiro, a gente estaria fazendo aquelas preces onde as palavras que são ditas, os esclarecimentos que são dados, ninguém ia estar entendendo nada. Ia estar falando como um texto, recitando uma prece, sem compreender essas verdades morais e espirituais ensinadas por Jesus. É simples assim. Por isso é que o capítulo 28 de Preces Espíritas, ele veio realmente como o último. E olha, tem muita gente que faz o estudo do Evangelho e quando chega no 27 para. Ah, não precisa do 28 não, que é só prece. Como assim só prece? Como assim só prece? Se a prece, ela traz pra gente a luz, o equilíbrio, o sustento, o amparo dos espíritos benfeitores, dos espíritos de luz, que vão dar a gente o equilíbrio, a harmonização que nós tanto precisamos. E a turma fala assim, só. Como só? Como assim? Só? Na verdade, nós estudamos aqui 27 capítulos desse Evangelho segundo o Espiritismo para termos alguma condição
compreender essas preces. Hoje vamos estudar o quê? Na hora de uma situação, né, de um perigo iminente. Vai estar explicado ali como é que a gente deve fazer, o procedimento, onde, em que a gente deve vibrar, né, sentir, trabalhar, para que possa, aí sim, a gente fazer essa prece com conhecimento, vibrando corretamente. Porque até na hora de uma prece, de um pedido, a gente precisa saber vibrar corretamente. Como assim, Sérgio? Quer ver um exemplo? Quando você faz uma prece, você deve pedir o que você quer e não o que você não quer. Porque você vibra naquilo que você sente, naquilo que você está falando. E o nosso cérebro, a nossa consciência, ela não entende a palavra não. Como assim? Se você fala assim, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, você está falando em quê? O foco é o quê? Doença. Você deve falar o quê? Eu quero ficar saudável, que eu possa continuar saudável, que eu permaneça saudável. E aí o foco é em saudável. Porque o cérebro não entende o não. Mas como assim não entende o não, Sérgio? Eu ainda não entendi direito. Ok. Pense numa árvore muito grande, do tamanho de uma palmeira, tá? Essa árvore com melancias penduradas nos galhos dessa árvore, igual uma palmeira, só que não é palmeira, é uma árvore de melancias, e melancias amarelas. Não pense nisso. Ih, já pensou, né? Embora a melancia não dê em árvores altas, né? A melancia dá no chão, né? Você visualizou uma árvore igual uma palmeira dando melancia e a melancia ainda era amarela. Mas eu falei justamente para não pensar nisso. Olha lá, o nosso cérebro não entende o comando não. Então na hora da prece a gente deve pedir o que a gente deseja. E se formos merecedores daquilo, tudo bem. Temos que ter a resignação. Por isso estudamos esses 27 capítulos, para chegarmos aqui no 28. Né? Então ele coloca muito sobre isso. Tá? A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso, extraordinário poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Olha aí. É isso a prece. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os objetivos, as finalidades. Os amigos desertam, se afastam. Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Preferem ficar na ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então ele deixa muito claro aí. A prece com a aflição, com o desespero, com o medo, com o pânico, ó, como é que fica? A gente precisa se harmonizar, se equilibrar para fazer a prece e ter também esse sentimento que a gente comentou ainda agora. Ao invés de pedir o que você não quer, peça o que você quer. Já é meio caminho andado. Tá ok? Então, capítulo 28, preces espíritas, o item 34 e 35, a oração para um perigo iminente, e depois o 36 e o 37, ação de graças por haver escapado a um perigo. Então vamos lá. O item 34, num perigo iminente. O prefácio diz o seguinte:
pelos perigos que corremos. Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que pode se romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim, o grande como o pequeno. Ninguém aqui é privilegiado. O que tem que acontecer conosco, ele acontece, mas veja, não é que ele acontece necessariamente por vontade de Deus só não. Deus ele faz o quê? Com que suas leis sejam executadas. Mas acontece muito, sempre, por causa e efeito daquilo que plantamos. A gente já fez um estudo aqui, inclusive, sobre a pessoa que desencarna, morreu porque estava na hora dele morrer, morreu na hora que tinha que morrer. Não é verdade? É muito legal isso para consolar as pessoas, né? Ninguém vai chegar no enterro, no velório, e falar, morreu antes da hora sim. Morreu antes da hora sim. O quê? Morreu que estava na hora de morrer? Não! Se esse cara não fumasse, não bebesse, não fosse sedentário, não fizesse um monte de coisa, ele estaria vivo. Não ia ter aquela doença, aquilo tudo, estaria vivo. Não é verdade? Mas a gente, tudo bem, a gente tem que ter um comportamento. Mas veja, assim como existe a moratória que o plano espiritual nos concede, o que é a moratória? Chico Xavier teve 5. Ele ia desencarnar muito mais cedo do que na idade que ele foi. Mas por ele praticar o bem, suas ações, suas atitudes, suas vibrações, os seus cuidados, a sua saúde e tudo mais, ele tinha os problemas de saúde dele, mas ele não cometia nenhum exagero, não fazia nenhum absurdo, nada assim. E ele conseguiu, dentro da proposta dele do bem, posso ter a primeira moratória? Aí viveu mais não sei quantos anos. Cumpriu aquela meta. Está na hora, Chico. Posso ter mais uma? Pode. E teve outra, foram 5. Quando chegou a hora da 6ª, aí, não, Chico, já chega, já tá bom. Assim como você pode fazer com que a sua vida encarnada ela dure mais, então o inverso também pode, quando eu não cuido da saúde, quando eu faço um monte de besteira. A pessoa vai antes. É preciso dizer assim, às vezes pode ser duro falar isso, mas a gente tem que ter essa consciência. Por que você cuida da sua alimentação, cuida do colesterol, vai ao médico, vai pra quê? É pra desencarnar antes ou é pra você desencarnar depois? É pra você continuar mais tempo vivo, não é isso? Então não vamos chegar com essa conversa fiada. Foi na hora que tinha. Foi na hora que tinha, a pessoa então não vai cuidar da saúde, não vai se tratar, não vai ter essas precauções que a gente tem que ter. A gente faz isso para quê? Para prolongar a nossa existência. E aquele que não se cuida para prolongar a sua existência, ele abrevia a sua existência. Eu sei que eu saí um pouquinho aqui do foco, mas é preciso a gente dizer isso, aproveitar. Porque o tema aqui abriu esse gancho para isso. Vamos lá então. Então, não tem privilégio para ninguém. É isso que ele está falando, ok? Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida, ou da falta do cumprimento de um dever. Olha aí, o efeito de alguma coisa que foi plantada. Mas a gente pode fazer um pedido, a gente pode vibrar pelos amigos espirituais, né? Colocando o quê? Aí vem o item 32, ele dá um modelo de prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho que sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Então, veja, então por que vai fazer a prece, né? Se vai ter que colher mesmo, se fez besteira vai ter que colher mesmo. Mas olha, 1 minuto, 1 segundo de percepção pode fazer você mudar o destino da sua vida.
cometi uma falha, uma falta, eu estou num perigo iminente. Se de repente eu não estou nem ligando para aquilo, eu vou colher mesmo aquilo que eu plantei, pronto. Mas de repente eu posso, opa, não vou mais cometer esse erro não. Peço Deus, Jesus, espiritualidade amiga, se eu for merecedor, que eu possa ter uma nova chance, uma nova oportunidade de reparar meus erros ainda nessa vida. E o plano espiritual, que é Deus, dentro da sua sabedoria, com os mentores, os guias espirituais e o seu anjo da guarda, ele vai poder colocar o quê? Bom, do jeito que esse cara fez, é preferível desencarnar ou passar por uma situação para poder reparar seus erros. Num outro caso, esse instante de percepção, e muitas vezes na hora do perigo é que a gente cai na real, na hora da doença é que a gente reflete, que a gente observa os nossos excessos, os nossos exageros, de repente, poxa, ele tem um potencial aí para corrigir todas as faltas que ele cometeu ainda nessa vida. E daí vem essa ajuda, vem esse auxílio, a começar pelo simples fato dele já estar fazendo essa prece e reconhecendo essas faltas. Deu para notar aí? E vamos lá. Aí depois vem a ação de graças por ter escapado a um perigo. Então no prefácio ele coloca aí no item 36. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento, cuidado, e emendar-nos, corrigir-nos. Eu escapei daquela situação. Eu vou agradecer a Deus por ter escapado daquela situação? Só isso? Não. Porque se ele escapar daquela situação e continuar fazendo as mesmas besteiras de sempre, muito provavelmente ele vai viver de novo aquela situação. E aí, não vai ter colher de chá, não. Escapei, caramba. Que possa, então, a partir desse momento, eu trabalhar na minha reforma íntima, na minha regeneração, na minha recuperação, com novas atitudes, novos pensamentos, novas ações perante o próximo. E auxiliando dessa forma o próximo, eu estou auxiliando a mim mesmo. E aí a prece, que se faz, então, escapou daquele perigo. É o item 37, ele dá esse modelo. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando te apraza, quando lhe agrada, Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedeste de vida nesse mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado, menos cheio de imperfeições no mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Repare então, ele coloca, o perigo que eu sofri essa ameaça, que eu possa perceber qual foi a causa que eu cometi. Eu peço para que seja mostrado. Gente, pedir para que seja mostrado as falhas, as causas, não é ficar de braços cruzados esperando. Abre aí um telão, vamos lá, abre um telão aí, bota um áudio, um filme aí com som surround, aquele surround, aquele som, surround, aquele coisa assim, para você visualizar. Muitas vezes não é necessário. Para e pensa nos seus atos. Pensa na sua atitude. Se for o caso, procura um psicoterapeuta, uma casa espírita, alguém que possa auxiliar. Existe a psicoterapia reencarnacionista, onde os psicoterapeutas trabalham o quê? Justamente essa percepção do que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, que está trazendo uma colheita que não está fazendo bem para aquela pessoa. Ou então vai na casa espírita, ou se não for em lugar nenhum, à noite, antes de dormir, como Santo Agostinho recomendava. Deixa eu parar, deixa eu pensar, o que eu fiz hoje, durante o meu dia? Deixa eu fazer esse flashback, o que eu fiz? Foi legal? Não foi legal? Ajudou? Não ajudou? E aí, começa a perceber melhor.
Consegue visualizar isso aí? É muito importante a gente ter essa percepção. Para que a gente faça o quê? Não cometa mais aqueles mesmos erros, aquelas mesmas falhas que a gente vinha cometendo durante a vida inteira. E não raro, em vidas passadas também cometendo o mesmo erro. No caso da psicoterapia reencarnacionista, que eu estava comentando, as pessoas fazem, né, as regressões e o mentor espiritual mostra para ela, caramba, na vida anterior passou exatamente a mesma situação e fazia a mesma coisa e a colheita não foi nada legal. Caramba, eu vou precisar chegar no ponto ali do perigo máximo ou eu já não posso corrigir agora? Um incêndio, por exemplo. Um incêndio. A pessoa chega, né? Ah, tá pegando fogo, corre, faz aqui, faz ali, é aquele tumulto danado, chama o bombeiro! Ah, o bombeiro foi aquele herói e fez aquilo tudo. Não podia evitar tudo isso se de repente tivesse chamado um eletricista um pouco antes, há muito tempo antes. Dar um check-up, dar uma revisão. Mas a gente só dá valor quando passa pelo incêndio, né? Quando vem o eletricista ali, dá aquela geral ali, dá aquela conferida, essa fiação aqui eu tenho que trocar e tal. A gente nem liga, né? Mas reforma íntima é isso. É você trabalhar a sua vida com atitudes já preventivas, para que não chegue ao caos. É muito melhor, antes de você chegar ao ponto de chamar o bombeiro, que aí a coisa está complicada, você chamar o eletricista com toda a tranquilidade, com hora marcada, num horário que você está tranquilo, que você pode atender, vai fazer aquilo ali, vai ficar a tua casa segura. Mas não, né? A gente precisa aprender como? Na hora do incêndio, que aí o incêndio não tem hora para chegar, não tem... Percebe? Essa comparação ela é muito válida para esses momentos. Para a gente poder evitar esse período de aflição. E isso vale para todas as situações na vida da gente. Ok? Então, feito aí esse estudo, chegou a hora da gente fazer a prece pelas pessoas queridas, encarnados, desencarnados, amigos, inimigos, enfim. Vamos fazer a prece. Eu vou começar aqui a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí. E aí todos mencionem o nome dessas pessoas, parentes, pai, mãe, filho, esposa, marido, irmão, irmã, vizinho, colega de trabalho, namorado, namorada, enfim, tá ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espiritualidade Amiga, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui vibrando por essas pessoas, por esses irmãos encarnados ou desencarnados, e viemos pedir para que cada um desses possa receber o auxílio, o esclarecimento, a resignação, o amparo do qual estejam precisando, de forma que possam atravessar os seus momentos, a sua missão, da melhor forma possível. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos mencionar os nomes. Pausa aí rapidinho. Soltou o pause. Vamos então fluidificar a água, né? O que a gente falou. Você olhando aí, ó, programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem um estudo completo aí da fluidificação da água, tá? Vale a pena conferir. Então, botou a jarra, o vasilhame, o copo aí na mesa. Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, esse vasilhame, e vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus e Espiritualidade Amiga, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores vibrações e energias, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, ó, fluidifiquei. Vou colocar aqui.
Espirrei de novo. 2 espirros já hoje, hein? Que coisa! Saúde, que possam ter aqui também, nessa água fluidificada, os remédios aí para ajudar com esses espirros que eu estou tendo, né? Chegou a hora da prece de encerramento. Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de reflexões, de estudo, de aperfeiçoamento, de entendimento dessas lições de causa e efeito. Que possamos, diante desses esclarecimentos, trabalhar cada vez mais na nossa reforma íntima, no nosso progresso moral, na nossa evolução espiritual. Agradecemos também a todos os irmãos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, aos espíritos benfeitores, os espíritos de luz, os anjos guardiães que deram todo o sustento a este local, bem como amparando, limpando espiritualmente o ambiente em que nos encontramos. Que possamos seguir cada vez mais firmes no caminho do bem, no caminho do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio, da paz, da tolerância, da paciência, da resignação, da alegria, do amor. E que a cada momento que coloquemos um desses valores em prática, estejamos então podendo ser verdadeiros instrumentos de Deus dentro da nossa proposta de reforma íntima. Pedimos toda a proteção e auxílio que nos foram possíveis nessa semana. Que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizando aí a prece, né? Estamos encerrando aí o estudo de hoje, tá ok? Encontro marcado na próxima semana, tá legal? Fiquem com Deus e até lá! Tchau, tchau!